Mais uma tatuagem pra conta. Gente, olha esse urso feroz que eu vou fazer. Bravo, né? Com as presas pra fora, com a pata assim, com as unhas bem afiadas, bem assustadoras. Vou mostrar aqui como que eu fiz. Vou explicar detalhe, tintim por tintim, como que eu fiz esse urso aí pra vocês, tá bom? E eu espero que esse vídeo te auxilie, te ajude de alguma forma, tá? Estou aqui na luta para conseguir evoluir cada vez mais, apesar das tarefas de ser mãe, né? Enfim. Bom, gente, conciliar o trabalho que eu tanto amo com a maternidade não é fácil, mas é muito, muito prazeroso, né? Trabalhar com o que a gente gosta e ter uma bênção na nossa vida. Enfim, quem é mãe e pai sabe. Mas enfim, né, gente? Antes de começar esse vídeo a falar, explicar tudo como que foi feito, deixa o seu like. Se você for novo no canal, já deixa a sua inscrição, tá? Não esqueça de fazer o seu comentário se vocês gostaram do vídeo, enfim, de ativar o sininho de notificações, tá bom? Me seguir nas outras redes sociais que eu vou colocar aqui na descrição. Bom, pessoal, utilizei a minha máquina, né, de Caleb, que faz anos já que eu tenho ela. E ela está aí firme e forte. Uso ela em todas as tatuagens, apesar... Eu só tenho ela, na verdade, né? E ela tá aí bela, magnífica. Utilizei também 2 cartuchos, tá? Eu só uso 2 cartuchos, gente. É padrão, toda tatuagem eu só uso elas. Depende também, só se for uma tatuagem bem específica, assim. Mas eu uso os cartuchos 3RL e 23RM, tá? Às vezes varia quando não tem pra comprar 23RM, aí eu compro, por exemplo, de 20, sabe? O mínimo é de 19, tá? Mas menos do que isso eu não compro. Mas eu sempre dou preferência em comprar de 20 pra cima. Gente, faz toda a diferença, sabe? Facilita muito mais na hora de fazer a sombra, é mais rápido também. A sombra fica mais aberta, principalmente para fazer rostos, principalmente para fazer pelagem de animais. Então dá para utilizar essa numeração de cartucho na maioria das tatuagens que eu faço, né? Por exemplo, os pelos desse urso, eles são bem mais assim extensos, né? Mais compridos, então esse cartucho ajuda muito a fazer a pelagem do animal. Também para fazer rosto, geralmente, né, de Catrina, de anjo, seja qualquer tipo de rosto. Essa numeração de cartucho também é maravilhosa, porque deixa a sombra bem mais, digamos que espalhada, sabe? Mais aberta. Então não fica tão marcado. Sabe quando você passa o cartucho e aí você tem que passar de novo na outra área. Aí fica aquela união, sabe? De uma sombra com a outra. Então não é legal. Quanto mais o cartucho for uma numeração maior, melhor ainda. Junto também com a técnica e com a diluição da tinta. Nessa tatuagem, pessoal, eu usei preto puro. A tinta que eu estou usando é da Dynamic. Que tinta maravilhosa, gente. Que tinta maravilhosa. Eu simplesmente amei. Amei. E ela já está acabando. Nossa, que dó. Tem que comprar outra. Enfim. Faço uma pequena diluição, tá? Eu não tenho as medidas exatas, gente. Depende da tatuagem, né? Mas eu geralmente uso preto puro. Aí o outro batoque eu uso metade de preto e o restante de diluente. Geralmente, pode também... geralmente é isso só. Mas tem tatuagens também que eu utilizo o terceiro batoque, que é 1/4 de tinta e o restante de diluente. Uma coisa muito legal e importante que eu tenho para falar para vocês, que é uma novidade,
Eu estou começando a fazer lives, tá? Das tatuagens, ou seja, vocês têm a oportunidade de acompanhar as tatuagens que eu faço do início ao fim, comentar lá na hora. Alguma dúvida que vocês tiverem, eu respondo na hora também. E assim vai indo, né, gente? Essas lives estão sendo feitas no aplicativo lá, vizinho, que começa com T e termina com toque, sabe? Então, tô fazendo lá. Várias pessoas, ó, inclusive o cliente tava assistindo a live, tá vendo? Eu tava gravando, essa gravação é da live, tá, gente? Inclusive o cliente mesmo estava assistindo a live da tatuagem dele. Olha só que da hora, tipo, ele não consegue olhar na visão dele, aí ele tava assistindo pela live. Muito interessante, né, gente? Então vai lá, já me segue nessa plataforma para quando eu fizer lives você acompanhar tudo direitinho. Gente, olha essa parte, é muito interessante. Saiu todo o decalque da boca dele, toda. E por isso que eu reforço e sempre digo que saber desenhar é hiper mega essencial para começar a tatuar, gente. Não tem como. Se acontecer uma coisa dessa do decalque sair, o que a pessoa faz? O tatuador que não sabe desenhar, o que ele faz, gente? Ele estraga a tatuagem, né? Ou tem que ter maior trampo para colar de novo, só uma parte específica. Realmente, gente, é importante sim saber desenhar. Inclusive, você que já tatua, estuda sobre desenho, sabe? Eu acho que vai evoluir bastante o seu trabalho na tatuagem. Mas isso é uma opinião minha, né, gente? Enfim. O foco aqui é falar sobre essa tatuagem específica. E essa parte muito essencial, que é a boca dele, né? Que é a parte que mais destaca na tatuagem. As presas dele, né? Os dentes pra fora, enfim. É o que mais tem de ênfase na tatuagem desse urso. Que é o quanto que ele tá bravo, né? Enfim. E saiu justamente o decalque dessa parte. E eu tive que me virar. Aí eu ia olhando na referência, fazendo, olhando, fazendo. Então, ter uma noção da dimensão de como fazer a anatomia lá facilita muito, gente. E o desenho me trouxe isso, né? Essa noção. É muito complicado, gente, ficar aprendendo a desenhar depois que começa a tatuar. Porque a gente não tem tempo. No caso, eu que desenhava toda hora, gente. Depois que eu comecei a tatuar, é muito difícil desenhar. Porque não sobra tempo. Conciliar a tatuagem com a vida pessoal e ter tempo de desenhar é muito difícil. Quando tem tempo também, eu prefiro descansar, né? Fazer uma outra coisa. Mas eu tô com muita saudade de desenhar. Tava até falando aqui que eu preciso pegar um horário, uma hora assim do meu dia pra desenhar, sabe? Porque é um lazer pra mim. Sempre foi uma coisa muito legal, né, da minha vida pessoal. Sempre foi um hobby que eu amava. E faz muito tempo que eu não desenho, gente. Muito tempo. Então eu quero parar de falar, né, e fazer. Mas aí eu tenho que me organizar direitinho na minha rotina pra ver como que eu vou encaixar isso. Desenhar cansada, gente, não sai nada, não tem como. Até porque é uma coisa assim, como eu disse, né, de lazer, um hobby. Então, depois de fazer tudo, as obrigações aí e desenhar, geralmente eu vou estar cansada, né? Eu tô cansada, aí não, tipo, eu acabo me desanimando. Prefiro descansar, entendeu? Mas aí realmente eu tenho que organizar aí um tempo que eu esteja de boa e desenhar. Essa tatuagem teve a duração de exatamente 4 horas, eu sei o exato, né? Porque eu comecei a live logo no início da tatuagem, né? Quando eu já comecei a gravar. E quando eu terminei a live, eu já tinha terminado a tatuagem. Então foi os tempos certinho, do começo e do fim. Então deu 4 horas de live. 4 horas de live, gente, inteira. Então, se você tiver interesse em acompanhar o processo, vai estar lá passo a passo mesmo, né? E eu lá falando
cessando as dúvidas, né, do pessoal que comenta. Olha essa parte aí que legal que eu dei o zoom, que eu mostro como que eu fiz o focinho. O focinho, nossa, o resultado final eu achei muito bonito. Fiz todo com a 3RL, né? A textura. Usei o preto puro, tá, gente? Muitas partes dessa tatuagem foi com preto puro. Algumas partezinhas que foi com diluente. Com tinta diluída, né? O contraste da tatuagem também é muito essencial para ter um bom resultado, né? Colocar contraste. Deixar umas partes bem escuras, né? Preto bem puro, com preto bem assim destacado, e deixar as outras partes assim, colocar um fundo também. Eu também tive a ideia, gente, de colocar esses rasgos, sabe, como se fosse uns arranhados, sabe, no fundo. Eu achei bem legal. A hora de fazer os olhos dele, eu adoro também, amo fazer olho, gente. Fiz praticamente um delineado lá nele. Mas claro, né? Sempre seguindo a referência. Nessa parte aí eu fiz a pelagem com a 3RL mesmo. Que são pelos mais assim... texturizados, né? Umas partes assim... com um pelo mais assim... curto, né? Então eu fiz com a 3RL mesmo. Continuei lá no focinho, né? Tinha umas texturas ao redor dele. Algumas partes eu nem faço como se fosse o pelo. Eu faço por vários pontinhos aí, como que vocês estão vendo, tá vendo? Eu faço vários pontinhos, um do lado do outro. Vou fazendo uns movimentos bem aleatórios, sabe? Com a agulha 3RL. Tipo como se fosse um mini rabisco. Os minis rabiscos, sabe? Pra dar esse efeito de textura mesmo. Aí a parte da boca dele, né, pra finalizar, eu fiz a gengiva. A gengiva tava com um desenho assim diferente, sabe? Não tava totalmente preto como geralmente é. Tava com umas partes assim claras, né? Aí eu tentei seguir também, mas agora vendo parece que tem duas camadas de dente. Mas enfim. Vocês vão ver enquanto eu tô em uma parte, aí eu vou lá e volto pra outra parte, por exemplo, de baixo, né? Que eu tava lá fazendo o olho em cima. Aí eu volto pra parte de baixo. Uma coisa bem legal que eu observei, gente, pra eu não ficar focada 100% em uma parte só. Por exemplo, porque o nosso cérebro, né? A gente vai simplificando aquela imagem. Quanto mais a gente olha pra uma imagem, na verdade, não exatamente, mas quando a gente tá produzindo, né? No caso, fazendo uma tatuagem. Aí a gente fica focado em uma parte. O nosso cérebro começa a cansar, tá? Literalmente começa a cansar. Começa a simplificar por ele mesmo aonde você está olhando. Então, você acaba pulando alguns detalhes que poderia ter colocado. Então, quando o meu cérebro começa a cansar daquela parte, eu vou para outra. Aí eu faço, depois eu volto pra lá de novo, aí eu vejo o quanto de coisa que tem como acrescentar mais, entendeu? Não sei se faz sentido, sabe? Mas enfim, esse rasgo aí de baixo, o primeiro, eu deveria ter feito ele pontudo também. Só que eu fiz ele reto, né? Ia também ter outros rasgos assim, tipo, por exemplo, na frente da pata. Mas aí eu preferi não colocar porque ia unir com as unhas dele e não ia ficar legal, ia parecer uma continuação, não ia dar aquele contraste, né, que eu tô falando pra vocês, ia ficar uma coisa só, ia ficar meio poluído. Na hora deu pra ver melhor, né, quando eu fiz eu desenhei lá com a caneta e mostrei pro cliente pra ver se ele queria mesmo o rasgo naquela área, e ele falou, não, realmente é melhor não fazer. Então é sempre também bom dar uma avaliada geral, né? Seria legal, na teoria, colocar um outro rasgo ali, né? Porque tem do lado esquerdo, aí seria bom ter do lado direito, né? Com continuação. Mas, na teoria ia ficar legal, mas na prática mesmo, ia se unir muito com as unhas. E não ia ficar legal, sabe? Às vezes o menos é mais, né? Como sempre dizem.
na tatuagem também. E algumas, obviamente, em algumas ocasiões aí. Como, por exemplo, essa. Quando a gente coloca muito detalhe, acaba saindo do foco do principal, né? O principal é o quê? Pra mim, né? Quando eu olhei pra essa tatuagem principal, obviamente, é o urso. Mas o que chama mais atenção é essa boca dele, né? E a pata. Aí depois a gente vai pro olhar, aí vê o focinho, enfim. Então, o que chama mais atenção, a gente tem que colocar foco naquilo. Se colocar muitos detalhes, tipo, em volta, acaba poluindo muito, sabe, a tatuagem. Nessa parte aí o cliente sofre muito, porque é uma área bem sensível, né? No ombro, perto da axila, nossa, é bem sensível aí, é uma pele mais, assim, fina, digamos assim. Essa região tem a pele mais fina mesmo, principalmente perto da axila, então dói bastante, ó, essa parte aí, nossa. Ele sofreu bastante nessa parte aí. Mas enfim, estamos quase finalizando, né, a parte da sombra. E daqui a pouco a gente vai pro branco. O branco dá muito destaque, gente. É uma parte essencial na tatuagem, tem que ter. Mas deixa que eu falo lá quando chegar no branco. Depois de fazer as pelagens, gente, com o preto, aí eu venho com um sume. Ó, também tô passando esse sume nos dentes, tá? Porque não pode ficar totalmente sem sombra. Tem que ter uma sombra pra dar aquele efeito que o dente tem essa curvatura, né? Não é um negócio reto, sabe? Então a sombra, ela dá esse efeito mesmo. Nessa parte eu tava explicando pra ele aquilo lá que eu falei pra vocês, né? De colocar o rasgo aí não ia ficar legal. Então eu passei uma sombrinha aí, de sume, né? Pra não ficar 100% na pele crua, né? Aí fui dando uns retoques em cima, passando sombra também entre as pelagens, com sume, né? Fazendo os retoques finais, pra finalmente ir pro branco. Já estava preparando ele desde já, falando que o branco dói, né? E na verdade ele já sabia. Porque ele já fez tatuagem comigo. Inclusive a primeira tatuagem que ele fez foi comigo, né? Aí então ele já sabe que o branco dói. Mas eu expliquei que o branco é muito essencial nessa tatuagem, principalmente para dar destaque. E faz o trabalho do contraste, né? Tem que ter. Bom, aí tô limpando bastante, tirando bastante a sujeira, né? As manchas, as tintas que estavam restando lá na pele. Porque se a gente passa com a pele suja de preto, o branco fica cinza. Então acaba manchando o branco, aí fica cinza, não fica legal. Comecei aí passando na região aí das unhas, né? Fiz só um traço, porque ele não estava aguentando, gente. Comecei a passar também nos dentes, né? Pra ficar bem destacado, bem bonito. E principalmente nesse focinho e nesses olhos. Pra dar aquele destaque no olhar, gente. Fica a coisa mais linda, eu adoro. Eu amo colocar o branquinho nas tatuagens. Que dá uma vida, sabe? Pras tatuagens. Fica top mesmo. Olha só. Claro, o branco dói mais, então ele resistiu um pouco. Eu queria passar em mais alguns lugares, né? Eu falei pra ele, só que ele falou que tava ótimo, que ele não tava mais aguentando esse branco. Que é totalmente aceitável, né, gente? Já tava bom já. Bom, gente, assim ficou o resultado do urso. O que vocês acharam? Me fala aí o que vocês acharam. Me segue nas redes sociais e deixa o like, tá bom?